Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, que a paz do Senhor Jesus continue desenvolvendo a todos nesta noite. Saudação também aos internautas que nos acompanham pela Rede Mundial dos Computadores e que têm a oportunidade, através da tecnologia, de estar presente, mesmo estando ausente fisicamente, e que o nosso Mestre Jesus nos intua nesta noite para que possamos refletir um pouco mais a respeito de um tema ligado ao Evangelho e que seja libertador das nossas almas. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo traz inúmeras lições a respeito da bem-aventurança anunciada por Jesus, uma delas, bem-aventurados os aflitos. Parece que é a bem-aventurança que mais fala próximo aos nossos corações, porque nós somos todos, de uma forma ou de outra, inseridos nesse contexto de aflição. A nossa vida, dado ao nosso estágio evolutivo ainda limitado, é uma vida de muitas aflições, de muitas dores, de muitos sofrimentos. A Terra é um mundo de provas e de expiações, na classificação que Kardec deu aos mundos, no que diz respeito à categoria dos espíritos, na média, que habitam aquele mundo, começando com os mundos primitivos, pelo qual nós já passamos, e o segundo estágio é exatamente o mundo de provas e de expiações. A Terra é um mundo de provas e de expiações. Então, a característica do mundo de provas e expiações é que o mal prepondera sobre o bem. E o próximo estágio é o mundo regenerador, para onde nós devemos focar as nossas atenções. Já que estamos num processo de ascensão, de crescimento contínuo, o nosso objetivo próximo a ser alcançado é o mundo regenerador, onde ainda haverá o mal, mas ele será sobrepujado pelo bem. Um momento que antecipa um dia a nossa chegada aos mundos felizes, aos mundos celestes, onde apenas o bem vai existir, onde o mal vai ser apenas um resquício, uma lembrança de um estágio evolutivo que ficou recuado no tempo, na história. Por enquanto, então, por isso é que esse capítulo 5, um dos maiores do Evangelho, é aquele que fala muito próximo de nós, porque fala de situações que nós vivenciamos, que nós experimentamos. É algo que a gente vê no dia a dia, que a gente não precisa olhar para o lado para tentar identificar aquele tipo de dor ou de sofrimento no próximo, porque basta que olhemos para dentro de nós mesmos, que nós vamos encontrar elementos suficientes para uma análise, para um estudo de caso, que é o nosso próprio caso. E é bem verdade que Jesus, ele nos fez um convite, que todos nós que estamos sobrecarregados, fatigados, com sofrimento, com dor, devemos buscá-lo, porque ele se propôs a nos dar o alívio. Então, ao mesmo tempo que esse capítulo é um capítulo que nos mostra as nossas limitações, é o capítulo do convite que Jesus fez a toda a humanidade, e somente um espírito da estatura de Jesus poderia fazer o convite que fez, somente um governador de mundo, como era e como é Jesus, poderia lançar um convite desses para uma humanidade inteira. E ele lançou não só para aquela humanidade encarnada ao seu tempo, que era diminuta, insignificante em termos de encarnados, no que diz respeito à nossa realidade hoje, quando mais de 7 bilhões de pessoas já se encontram encarnadas na Terra, um número muito, mas muito maior do que o daquela época, porque ele fez um convite no palco da Terra, para aqueles que já haviam vivido a experiência da carne na Terra, ao seu tempo, os que estavam vivendo, e para aqueles que iam, como nós, e muitos outros, que nessa sinfonia dos mundos, nessa transmigração de um mundo para outro, já que a casa do Pai há muitas moradas e a cada um é dado de acordo com as suas obras, para a humanidade que viria e certamente padeceria ainda dos mesmos problemas, das mesmas dores, dos mesmos males, dos mesmos sofrimentos, e que precisaria de um referencial de luz, um referencial seguro, um porto seguro para as nossas muitas dificuldades. Então Jesus é esse referencial que nós temos. E dentre os temas estudados nesse capítulo 5, está esse que foi lido um trecho da lição,
chamado O Suicídio e a Loucura. Mais em especial, a proposta que fiz esse ano é de falar de assuntos do cotidiano e que estejam em voga, estejam no momento sendo discutidos, debatidos. E, lamentavelmente, o suicídio é um problema, hoje, que tem acometido não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Na estatística de 2016, o Brasil teve mais de 11.400 casos de suicídio. Um suicídio a cada 46 minutos. É um número alarmante. O número de suicídio no Brasil entre 1980 e 2017 cresceu mais de 27,5%. Em termos mundiais, nós tivemos, no último ano, mais de 800 mil casos de suicídio também. É um número também alarmante. Isso tudo tem feito com que as autoridades, de um modo geral, tenham preocupação com isso. Já não é mais uma preocupação só das igrejas, das denominações religiosas, mas é uma preocupação até mesmo de saúde pública, por que não? É algo que tem crescido, principalmente entre jovens entre 16, 15 e 28 anos. Casos de suicídio até de crianças com menos de 12 anos, porque para os termos do Brasil, acima de 12 é considerado adolescente. E isso, portanto, é algo que deve merecer a atenção do Espiritismo. O Espiritismo, eu sempre digo, ele não serve para si mesmo, ele serve para a sociedade. As verdades que o Espiritismo nos traz, nos revela, elas não devem ficar limitadas dentro das paredes do centro espírita. Aquelas são ditas para servir de uma caixa de ressonância, sabe? Para amplificar e levar para a sociedade. É onde, de fato, as ideias extraordinárias trazidas a nós, seres humanos, através do trabalho de Allan Kardec, que, aliás, essa semana, salvo engano, dia 16, começa o filme, né? De 16 a 26, salvo engano. Vale a pena nós prestigiarmos mais essa produção que visa trazer, através da sétima arte, do cinema, verdades que o Espiritismo nos ensina já há mais de 100 anos e que agora estão tomando as proporções das telas de cinema para levar para a sociedade de um modo geral. Então, nós devemos prestigiar até para que mais produções como essa possam vir a ser realizadas, né? Porque se não tiver apelo comercial, o mundo capitalista depende disso. Então, é preciso, é fundamental, até que permaneça mais tempo em exibição, que as pessoas compareçam nas salas de cinema e assistam. Até porque é a oportunidade de nós conhecermos, certamente de uma forma muito sintética, toda a obra desse extraordinário espírito chamado Allan Kardec. Pois bem, mas o Espiritismo de hoje, que nós estamos falando aqui, que tem que se preocupar com a questão do suicídio, falar sobre ele, na verdade, desde a sua origem ele já fala sobre isso. Nós temos histórias contadas, né, de episódio, na verdade, história no sentido de realidade. Por exemplo, no livro, o último do Kardec lá é O Céu e o Inferno, que ele narra o caso do suicida da Samaritana, que é um espírito dando um depoimento a respeito da sua situação no mundo espiritual após cometer o suicídio. Memórias de um Suicida, coisa mais recente. Nós temos passagens nos livros de André Luiz relatando sobre isso. E, lamentavelmente, nós temos que o suicídio, na visão espírita, é algo que o espírito comete um crime contra a sua própria vida. O crime contra a vida humana aqui na Terra, o homicídio, é crime. Para a lei humana, o suicídio não é crime. Ou seja, uma pessoa se mata, não é crime. Se uma pessoa tentar se matar e não morrer, não é crime. Mas já é crime instigar, auxiliar alguém a se suicidar. Então, quando você incentiva alguém, que revela para você que está com vontade de se matar, e você incentiva, instiga, ou até auxilia, oferece os meios, oferece a arma, oferece o veneno, enfim, proporciona a ele um meio de se matar, isso é um crime doloso contra a vida.
A pessoa é levada a um julgamento perante o tribunal do júri. Então, a lei humana também não ampara o suicídio no que diz respeito ao incentivo. É irrelevante o suicídio para quem se mata, primeiro que não teria quem punir, mas mesmo se a pessoa tentar se matar e não morrer, ela não comete crime. Então, atentar contra a própria vida para a lei humana não é crime. Atentar contra a vida de outra pessoa, nós sabemos, é crime, um homicídio consumado ou tentado. Mas para as leis divinas, segundo os revelam os Espíritos, o suicídio também seria, poderíamos fazer uma analogia, um crime, para não ter outro termo de comparação, uma violação da lei de Deus, no sentido de que a vida deve ser, portanto, preservada. É um assunto delicado, porque nós fomos educados no meio espírita, ouvindo coisas muito negativas em relação ao suicídio, e há uma ideia muito forte em relação a isso, como se fosse um padrão absoluto, de que todo aquele que tira a sua própria vida tenha que passar por sofrimentos muito grandes, tão logo a morte consuma o corpo e ele desperte no mundo espiritual. É certo, e não se pode negar, que toda violação à lei de Deus traz consequências. E com o suicídio não seria diferente. Na verdade, é uma grande frustração. A maior dor que o espírito sofre quando mata ao seu próprio corpo é despertar no mundo espiritual ainda vivo, não é? Porque o que leva uma pessoa a se suicidar é o desejo de não viver mais, de aniquilar a si mesmo, de fugir de problemas, de aflições, de dores, de angústias, enfim, os motivos são os mais variados. Mas por tudo que se lê, a maior decepção que o espírito enfrenta é exatamente perceber que o que ele fez não resolveu o seu problema, já que ele continua com a consciência da sua individualidade. Porque o espírito é imortal, o espírito é eterno. Chegará um dia em que o corpo ele vai ser aniquilado, os órgãos vitais não oferecerão mais condições para que o corpo permaneça vivo. Nós não teremos mais a condição da vida física. Isso vai acontecer para todos nós, evidentemente. Mas o suicídio é exatamente a antecipação voluntária, intencional desse momento. E conforme nós falamos, lamentavelmente tem crescido o número de episódios de suicídio. O Espiritismo é um grande antídoto contra o suicídio, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o Espiritismo, meus irmãos, ele nos dá não apenas assim uma crença, sabe? Para quem se interessa pelo assunto e vai a fundo e lê e pesquisa, vai encontrar inúmeros relatos, inúmeras passagens que nos comprovam que é totalmente ineficaz se matar pelo simples fato de que a morte vai ser apenas do corpo. E essa é a primeira grande decepção. E o Espiritismo é antídoto por quê? Porque o que leva ao suicídio é exatamente a falta de fé em um amanhã melhor. É a não aceitação de problemas que nós estamos vivendo. E todos nós vivemos problemas. Agora, mais do que tudo, o Espiritismo nos ensina que a depressão deve ser combatida como algo que antecede ao suicídio. Essa tristeza que vai nos tomando dia a dia, essa melancolia que não passa. E aí nós começamos a criar ideias fixas, negativas, destrutivas, de autoaniquilamento. E o Espiritismo nos dá, através de obras, de palestras, de mensagens, de terapia, como o passe, por exemplo, que não é a solução de todos os nossos problemas, mas é o alívio do qual Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis sofrendo, eu vos aliviarei. O passe funciona como alívio, não como solução, não é? Porque a solução verdadeira nasce em nós, mas nos dá equilíbrio para a gente parar, refletir, entender o que está acontecendo e refazermos a nossa vida. É uma ajuda extraordinária. Mas, sobretudo, o Espiritismo nos ensina que nós somos os senhores da nossa própria vida,
que nós não podemos nos entregar a esse desespero para aniquilar o nosso corpo físico. Conforme eu disse, né, nas obras que tratam do tema, se você for ler, o Espírito às vezes ele narra um sofrimento muito grande, porque ele não consegue se libertar do corpo. Isso tem uma explicação muito simples, porque nós estamos ligados ao nosso corpo físico de uma forma muito intensa. O laço que nos une ao corpo é muito forte, e ele é forte assim, porque senão a gente ia embora, a gente não ficava por aqui, porque isso aqui é um mundo de provas e de expiações. O reencarnar sempre gera uma expectativa muito grande no espírito, muitas das vezes um certo temor pelas adversidades que vai viver, pelas limitações que o corpo oferece. Então, exatamente para que nós não fujamos do nosso compromisso, é que a ligação ela é muito intensa. A ligação do espírito, quando ele vai reencarnar com o corpo, ela é feita de forma assim, vai amarrando e dando nó cego, sabe? É bem amarrado mesmo. Esses laços são muito fortes. É átomo a átomo, molécula a molécula. E na medida em que o espírito o corpo vai desenvolvendo, o espírito vai se transformando na sua forma perispiritual, se amoldando aquele corpo, perdendo a consciência das vidas passadas, para no momento do nascimento do corpo, né, no parto, de fato, ali uma nova oportunidade e um espírito extremamente ligado a um corpo. E na medida em que esse corpo vai envelhecendo, vai adoecendo, esses laços que eram muito fortes, eles vão se afrouxando gradativamente, como uma vela que vai se consumindo, cuja chama vai sendo extinta, vai apagando. O problema é que o suicídio gera um rompimento muito rápido e abrupto desses laços. Mas não é só o suicídio, um desencarne por acidente pode provocar isso. Porque a pessoa estava com um corpo muito vital, muito cheio de energia, e de repente rompe o laço. O espírito tem dificuldade de se desvencilhar do corpo, que o corpo é uma roupa, que fica suja, a gente tem que jogar fora, desfazer dela, chega num ponto que não dá mais, você vai pondo remendo, tenta dar aqui, mas chega na hora que não dá mais para usar, o corpo também. Então isso é o que talvez provoque esse maior sofrimento no espírito, que renuncia à vida abençoada que nós recebemos, e talvez essa seja a maior violação, porque você está renunciando à vida, e nós fomos criados para viver. Nós fomos criados simples e ignorantes para viver. Quando eu renuncio à vida, eu estou confrontando a própria vida. E isso gera consequências em todos os sentidos. Mas não é ficar impressionado demais com isso, padronizando, rotulando, até porque isso nos impressiona de forma muito negativa e pode nos atrapalhar. Tenhamos uma consciência. Tudo o que fazemos é ação e que gera reação. Todos os nossos atos, eles têm uma carga energética que vai refletir em nós, nesse processo de vai e vem das energias, né? Da semeadura livre, da colheita, portanto, obrigatória. Nós temos que entender que cada um reage de uma forma. Não é porque alguém suicidou, então, portanto, que ele estará condenado irremediavelmente. O Espiritismo nunca disse isso. Quando o Espiritismo tratou da questão, embora tenha descrito algumas situações de sofrimento para o espírito, mas sempre com uma certeza: é transitório, tudo passa. Nos anos 1800, oficialmente, mas até mais recente, nos anos 1900, na primeira metade do século passado, a própria Igreja Católica via o suicídio de uma forma totalmente negativa. De maneira que o suicida não tinha o direito de ser sepultado em Campo Santo, no cemitério. Ele não se consagrava lá o direito a uma missa de corpo presente, ou uma missa de 7º dia, ou de 30 dias, ou de 1 ano. Era uma visão equivocada, porque Jesus jamais se compadeceria com essa visão de alguém ser punido porque cometeu um crime. O suicídio é um crime, mas não é o único. Não significa que o suicídio seja o crime maior, o crime dos crimes. Isso vai depender muito. Até porque uma pessoa pode ser levada ao suicídio por uma série de fatores, de intenção, de influência, de uma questão até bioquímica, questão de remédios antidepressão podem evitar um suicídio.
A falta do remédio pode fazer com que a pessoa se mate. Então não é um dos males que nós vivemos. É um dos problemas que nós temos que enfrentar. Só que nós não devemos rotular, né? Apontar o dedo, dizer, às vezes eu ouvi a expressão, suicídio é um ato de covardia, mas quem somos nós para chamar alguém de covarde? É a experiência que ele estava vivendo, é o momento que ele estava experimentando. Eu posso afirmar que em situação semelhante tivesse um comportamento totalmente oposto? Porque uma coisa é teorizar sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre as dificuldades. E nós temos que fazer isso, quando estamos assim tranquilos, pensar no lado positivo e pensar como reagir diante de uma adversidade. Pensar é uma espécie de treinamento, porque a gente só vai saber mesmo o que é quando viver. Tanto que os espíritos que atingem um patamar considerável de evolução na erraticidade entre uma existência e outra, vamos citar o Emmanuel, se dispõe a reencarnar, diz que já está reencarnado, um jovenzinho no estado de São Paulo, se dispõe a reencarnar para ver se realmente tudo aquilo, né, que ele ensinou, que ele inclusive cobrou do Chico, incansavelmente durante décadas, se aquilo ele pode viver por ele próprio. Se as advertências que ele fez ao Chico, se ele pode viver aquelas mesmas advertências, se ele não vai em algum momento, talvez, cometer o mesmo equívoco, ou um equívoco, se não o mesmo, mas da mesma natureza, enfim, um erro. Porque nenhum de nós está isento de erros. Então, falar sobre o suicídio é alertar para um problema, para um dos erros que nós podemos cometer. Não o único, não o maior deles, para a gente ficar classificando os erros com um caderno, o seu erro é maior do que o meu, enfim, que nós temos muita facilidade de cobrar dos outros, de apontar o dedo, de exigir, enfim. Mas sem dúvida que nós temos que fazer um tratamento, sabe, preventivo, sobretudo para nós mesmos. Não é nem em relação ao outro. Não se fala desse assunto, é saber compreender a dor que levou o outro a se matar. Mas principalmente, porque por mais que eu me compadeça do que se matou, eu não posso, às vezes, impedir. Existe o livre-arbítrio, não dá para vigiar o tempo todo, entende? Agora, tem uma pessoa que eu posso vigiar o tempo todo, Márcia. Essa pessoa sou eu mesmo. Agora, vigiar o outro o tempo todo, não dá. Um descuido e a coisa pode acontecer. E com relação a mim, então eu acho que essa lição ela é para nós estarmos atentos e vigilantes a qualquer pensamento autodestrutivo que possa nos levar ao suicídio. Porque se eu não posso garantir que vou impedir que o outro se mate, e eu posso fazer muito para tentar ajudar, isso é um outro ponto que eu quero falar, mas no que diz respeito a mim, eu poderia dizer que a eficiência seria maior, porque eu tenho, ou deveria ter, controle sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes. Compreender que a vida deve ser vivida, todo o seu esplendor, com respeito, com limites, com segurança, com gratidão principalmente. Essa é a palavra que mais deve ser observada, gratidão a Deus por estarmos reencarnados. Em situação de normalidade, o instinto nosso é de sobrevivência. Em situação de normalidade, o nosso instinto é de viver. A vontade de morrer é uma patologia, é uma doença da alma, que talvez tem reflexo no corpo, como nós falamos, tem remédio que ajuda a combater isso. Mas é antinatural. O natural é viver. E a lei humana também entende isso. Quando alguém mata o outro para sobreviver, a lei considera que não há crime. Quando alguém está no mar, só tem um barco salva-vida, um bote salva-vida, um colete. Você toma o colete para você sobreviver, se o outro morre, está de necessidade, a lei não te pune por isso. Porque a lei humana entende isso, que o ser humano, o instinto dele é de sobreviver. Você vai tentar salvar alguém que está se afogando, pode ser que a pessoa acabe te abraçando e você morra afogado. Por quê? Porque o instinto daquela pessoa é o de sobreviver. Então veja, Deus nos deu um instinto de viver, de sobreviver. A vontade de aniquilar a si próprio, ao seu corpo, é uma doença, é uma patologia. A depressão que o Espiritismo ensina e explica tão bem, ela é campo fértil para, portanto, o suicídio. A depressão, a perda da autoestima, da vontade de viver,
de não ver sentido na vida, sendo que Jesus é o sentido da vida, porque Ele nos inspira só para coisas boas. Por isso que Ele falou: vinde a mim, vós estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não há dúvida de que essa terapêutica de buscar se transformar sob a luz do Cristo vai nos vacinar contra coisas ruins. E dentre essas coisas ruins, em relação, ao próprio suicídio. Agora, o que nós podemos fazer? Eu estou dizendo que eu devo me preocupar com a minha vida para evitar que essas ideias ocorram na minha mente. Mas em relação ao outro, talvez impedir 100% não tenha essa condição, mas é uma preocupação então que nós devemos ter. Nós, espíritas, que inseridos na sociedade, poderemos perceber alguém com tendências ao suicídio. Aonde? Onde vivermos. No nosso trabalho, no local onde nós estudamos, onde nós lecionamos, onde nós desempenhamos o nosso ofício, seja ele qual for. E principalmente dentro de casa, já que tem crescido o número de casos de suicídios entre crianças e adolescentes, pessoas muito jovens. Essa sociedade imediatista, de competição em alto nível, de rede social, onde nunca foi tão importante do que parecer, do que ser. A pessoa quer parecer, a pessoa só sente valorizada se ela tem bens materiais, se ela tem status social, numa competição totalmente frenética. E muitas vezes, quando a pessoa toma um choque de realidade entre o que se posta nas redes sociais, isso é um exemplo que o jovem vive muito hoje, e a sua própria realidade, ele perde a vontade de viver. É uma competição que ele vê que ele vai perder, que ele não vai alcançar os objetivos que ele quer. São objetivos materiais, transitórios. E ele não alcança, isso frustra de tal forma que ele acha que não faz sentido viver essa vida miserável na sua perspectiva, totalmente voltada para essa vida presente e material. E aí a morte do corpo surge como algo que seja libertador. Então nós, pais, temos que estar atentos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos afilhados, sobrinhos, amigos dos nossos filhos, e tentarmos a todo momento incutir valores espirituais nesses jovens, para que eles encarem a vida material com o olhar que devem ter de transição, coisa passageira. O mundo material, ele está aí, se a gente puder usufruir das coisas licitamente, nenhum problema. Mas se não temos, isso não deve ser motivo para que nós fiquemos entristecidos, deprimidos, chateados, porque senão nós vamos embarcar no barco do egoísmo. Porque, infelizmente, esse é um fato. A pessoa que se mata, naquele momento, ela está numa explosão de egoísmo também. E o Evangelho nos diz que a maior chaga do homem é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, são a tríade. A pessoa que se mata, ela não está preocupada com o outro, mas ela também não está em condição de se preocupar com o outro. Sabe por quê? Porque ela não preocupa nem com ela. Ela se preocupa tão pouco com ela que ela está disposta a morrer. Então, a nossa condição em relação ao outro é de auxílio, nunca de cobrança, nunca de exigência. Não nos cabe cobrar e nem exigir nada de ninguém. A nossa postura em relação ao outro é sempre o de auxiliar. Auxilia e passa, serve e passa. Com relação a nós, a vigilância continuada, para que isso não venha a ocorrer conosco. Será que em vidas passadas nós já nos matamos o nosso corpo? Pode ser que sim. O nosso passado é menos de luz e mais de trevas. O nosso futuro é de luz. A gente não está andando para trás, não é verdade? Nós não estamos involuindo, nós estamos evoluindo, então nós estamos indo para frente. Agora, a experiência do passado, o suicídio pode provocar problemas na vida presente? Sim. Eu não vou aprofundar a questão porque não é momento, mas às vezes a doença, a enfermidade, a loucura, a idiotia, enfim, os mais variados problemas que a gente vive na vida presente podem sim ser consequências de um ato de suicídio do passado. A lesão letal do corpo em outras vidas hoje se reflete na enfermidade, na doença, às vezes congênita, incurável, que nos faz sofrer.
Mas o mais importante de tudo é que o espírita não deve focar a sua ideia no sofrimento. O espírito deve focar a sua ideia no progresso. Se há sofrimento, ele é transitório. Se existem erros, é porque somos ignorantes. Se há um passado delituoso, nós teremos a oportunidade de nos redimir. E ninguém sofrerá eternamente. A única coisa eterna, meus irmãos, é o bem, é a luz, é a prosperidade. Isso é eterno. O restante tudo é passageiro. Que nós somos eternos. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos atingir essa plenitude do amor, vamos viver em mundos felizes. E nós viveremos nessa condição eternamente. Aí, por mais tempo que a gente tenha vivido sofrendo, quando comparar com a eternidade, some, desaparece. Então, quando nós atingirmos esse nível de não termos o mal em nosso coração, nem nas nossas ações, daí para frente até a eternidade é só luz. Então, por que preocupar com um sofrimento que pode ser de muita duração, porque a gente compara com a nossa vida, acha que dura muito. Um sofrimento de 1 ano para nós é demais, de 10 anos, de 30 anos, não importa. Aí vem os romances que falam que o espírito sofreu 20 anos, tudo bem, só que 20 anos passa. O fato é, não há sofrimento eterno para ninguém, nem para o suicida, nem para o homicida, nem para ninguém que viole qualquer lei de Deus, porque a lei de Deus é lei de amor, de justiça, de misericórdia, e jamais permitirá que alguém sofra eternamente. Sofrer, sofremos, porque é consequência dos nossos atos. Deus não nos isenta dos nossos atos, não nos impõe condenações imerecidas. Nós vivemos a nossa vida e colhemos os frutos da nossa semeadura, mas com uma consciência, apenas o bem é eterno. Que Jesus nos ampare e nos proteja a todos.